pessoal! Como é que vocês estão? Eu tô bem, e vocês? Espero que estejam bem também. Bem-vindos a mais uma escola dominical. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre o que Deus tem para ensinar pra gente. Mas antes disso, vamos orar? Eu vou fechar meu olho aqui, vocês fecham os seus olhos aí e vamos falar com Deus, tá bom? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela escola dominical, que a palavra de hoje venha entrar no nosso coração e que nós venhamos a praticá-la. Que em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Então hoje nós vamos conhecer mais uma história muito legal e vamos falar sobre um assunto, muito bom. Vocês viram que eu trouxe uma caixa aqui? Dessa caixa eu vou tirar o nosso assunto de hoje. Tá dentro desse potinho. O que será que é? O que? Quem tá aí curioso? Quem tá curioso para saber o assunto de hoje? E o assunto de hoje é sabedoria. Sabedoria. E antes da gente iniciar, a gente vai lá na Bíblia. No livro de Provérbios. Quem conhece Provérbios aí? É um livro lá do Antigo Testamento. A gente vai abrir lá em Provérbios 2, capítulo 2. O 2 é um número grandão. E o versículo é o 6, ó. O 2 grandão e o 6 pequenininho. Lembra que eu já ensinei isso pra vocês? Então vai lá. Provérbios 2, versículo 6. Dá um pause aí, procure e a tia Letícia vai ler aqui. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Viram só? A sabedoria vem de Deus, é Ele quem concede, Ele é o mais sábio de todos. Então, mas tia Letícia, o que é isso de sabedoria? Como é que eu consigo essa sabedoria aí que você está falando? Pessoal, a sabedoria é quando a gente sabe tomar as melhores decisões. A gente vai saber discernir o que é o bem, o que é o mal. Quando vem assim uma dificuldade, a gente sabe lidar com ela da melhor forma possível, mas a gente só consegue essa sabedoria se a gente tiver Deus. Mas tia Letícia, como é que a gente vai conseguir isso? Vocês vão descobrir agora. Nós vamos falar sobre um homem, hoje a história vai ser sobre ele. Um homem que ele foi rei de Israel. Quase que eu falei o nome dele. Ele foi o rei de Israel, ele tinha um pai que era muito conhecido, todo mundo conhece o pai dele. E a gente vai lá agora saber sobre ele. Vocês vão agora voltar um pouquinho não, bastante. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 até o 12. Dá um pause e acha aí. Mas antes da tia Letícia ler, quem a gente vai falar sobre hoje é... Salomão! Vocês conhecem Salomão? Já ouviram falar sobre ele? Quando a gente conhece um pouquinho a Bíblia, a gente fala sabedoria, sempre vem o nomezinho do Salomão na nossa cabeça. Porque o Salomão foi um rei muito sábio. A Bíblia fala sobre isso, que ele tinha muita sabedoria. Então vamos lá ler. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Viram só? Quando a gente anda um pouquinho para frente na Bíblia, a gente vai chegar lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 1, de 8 a 12, vai...
Ai, gente, a tia Letícia falou errado. A tia Letícia falou Primeira Crônicas, mas não é primeira, é Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo de 8 a 12, tá bom? Não é primeira, é Segunda Crônicas. Vai falar sobre a mesma coisa, mas na visão de outra pessoa. Aí lá, Salomão, é a mesma história, Salomão pediu sabedoria para Deus. E a gente vai entrar aqui, ó, em outro caixinha que tá aqui da tia Letícia, que é a oração. Olha só que legal. Como que o Salomão conseguiu a sabedoria que ele tinha? Através da oração. Salomão orou a Deus, falou: Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento para poder guiar esse povo, saber discernir entre bem e mal. Então aqui está a resposta. Como que a gente consegue a sabedoria? Pedindo para Deus. Pedindo para Deus. E ele se agradou do pedido de Salomão e deu para ele a sabedoria. E ó, sabe uma coisa muito legal? Salomão significa paz. E foi exatamente o que Salomão fez. Ele apaziguou muitos povos. As pessoas procuravam Salomão para poder pedir: Salomão, o que eu faço, Salomão? Ah, Salomão, não tô conseguindo lidar com isso, você pode me ajudar? E o Salomão ajudava. Uma coisa que a tia Letícia esqueceu de falar, né? A tia Letícia disse que o pai de Salomão era muito conhecido e não falou quem que era, né? Vocês sabem quem que é? O pai de Salomão? Davi. Lembra do Davi que rodou a funda e jogou a pedrinha no gigante Golias? Então, ele era o pai de Salomão. E o Salomão assumiu logo depois de Davi, tá velhinho, não conseguia mais reinar. O Salomão, durante o reinado dele, ele teve um grande exército. A Bíblia fala que ele tinha até barcos, tinha marinheiros à sua disposição. Só que ele não precisou usar nada disso, porque durante o reinado dele não houve guerras. Ele conseguiu manter a paz entre os povos, então no reinado dele não teve guerra. Tá vendo como o Salomão era sábio? O Salomão, ele era muito inteligente, ele tinha conhecimento de várias coisas, ele vivia viajando para poder explorar mais ainda e conhecer muito mais. Ele era bom em negócios, ele era bom em política, ele julgava muitos casos, igual a tia Letícia disse. E teve um caso que a Bíblia cita que é muito interessante, que é sobre duas mulheres. Essas duas mulheres, elas moravam no mesmo lugar. E uma teve um filhinho, um bebezinho, e logo depois de alguns dias a outra também teve um bebezinho. Aí durante a noite, essa que teve o bebezinho depois, ela virou em cima do bebezinho e o bebezinho infelizmente faleceu. Aí sabe o que ela fez? Durante a noite ela trocou os bebezinhos. Aí quando a mamãe acordou para poder dar mamar pro bebê, ela viu que não era o filhinho dela e era o que estava morto lá, né? Então elas foram até Salomão para poder contar o que tinha acontecido. Elas contaram uma falando que o neném era dela, outra também. Aí o Salomão falou: ué, você tá falando que é seu, você tá falando que é seu. Então ele fala assim: traga-me uma espada. Aí ela já deve ter ficado com medo, né? Traga-me uma espada. Aí o Salomão fala assim: eu vou partir esse bebê no meio, aí cada uma vai ficar com um pedaço e as duas vão ter filho. Quando Salomão falou isso, uma mãe falou assim: não, pelo amor de Deus, pode dar o bebê a ela, mas que ele continue vivo. E a outra falou assim: não, que ele seja partido, porque aí eu vou ter um pedaço e ela vai ter o outro. E quando isso aconteceu, o Salomão viu de quem que era o bebê. O bebê era da mãe que falou: dá pra ela, mas que ele permaneça vivo. Por quê? A mamãe amava tanto o bebezinho que ela falou: pode ficar com ela, contando que o meu filho fique vivo. Então Salomão viu ali quem que era que estava falando a verdade e deixou os dois irem, a mamãe e o bebê, para serem felizes. Olha só que sabedoria que o Salomão tinha, né? Muito legal. E o Salomão, sabe o livro que a gente leu lá no comecinho da aula, que era Provérbios?
Foi o Salomão que escreveu. Ele e mais 2 pessoas. E o Provérbios, pessoal, é muito importante. Ele é como um guia para nós. Lá fala sobre humildade. Lá fala sobre preguiça. Vocês são preguiçosos? Lá fala sobre tudo. E aquilo lá foram ensinamentos que o Salomão dava. O Salomão, ele escreveu muitos ensinamentos para os povos ali ao redor dele. Trabalhadores e todo mundo que tinha ali. Junto com a ajuda dos servos dele, que também eram sábios, ele ajudou muita gente. Ele deu muitas dicas. Ele fez muitos julgamentos e ele foi o rei mais sábio da época dele. E ó, vocês gostaram dessa história? Gostaram? Deus, ele quer que a gente seja sábio. Ele quer que a gente conheça a palavra dele, que a gente peça sabedoria para ele. Então, se a gente pedir, o Senhor vai ouvir e vai nos dar. Mas ó, junto com a oração, nós temos que ter também isso aqui, ó. A gente tem que orar, pedindo a Deus, mas a gente também precisa disso aqui, ó. Ler a Bíblia. Não adianta a gente só orar e não ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, orar ao Senhor, buscar estar sempre perto dele, para que a gente seja igual Salomão, sábios nas decisões que a gente tem que tomar. Então, gostaram da aula de hoje sobre sabedoria? Ó, espero que vocês pratiquem a sabedoria, hein? E se vocês quiserem conhecer a história de Salomão, a história de Salomão está lá no livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a história dele, porque a tia Letícia só falou um pouquinho, é só vocês irem lá, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. A tia Letícia ama vocês, tá morrendo de saudade, viu? Não vejo a hora de ver vocês. Então, vamos orar pra gente terminar? Ó, igual a gente sempre faz. Eu vou fechar meu olho, vocês vão fechar o olho de vocês aí, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigada pela minha vida. Que o Senhor me ajude a ser sábio. E que eu seja muito parecido com Salomão. Em nome de Jesus, amém, amém, pessoal. E ó, como desafio para vocês, eu vou deixar o seguinte. Vocês vão ter que ir lá no livro de Provérbios, escolher um capítulo e um versículo e me mandar. Tá bom? Vai lá no livro que a tia Letícia falou que é o guia para as nossas vidas, hein? Um beijo! Tchau! Como fez ao Senhor? A gente tem bastante... Ó, eu tô de olho. Corta. Meu Deus. Fizeste o teu povo reinar em lugar de meu pai Davi, teu servo. Fizeste o teu... Então vamos lá. Lê o 1 Reis, versículo... Então vamos lá ler.